Bom, é com muita alegria que eu venho hoje aqui uma vez mais no nosso 5.5. Eu sou o Gálvaro Júnior e tenho estado com você todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde. Teremos 5 vídeos semanais todos os dias neste horário para fazer uma meditação, para que você possa meditar, para que você possa praticar e transformar a sua vida. Não temos dúvidas do que o Deus preparou para nós é infinitamente melhor do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A nossa semana vamos falar sobre 5 lições para aprender com Jesus no nosso barco, né? Como é bom ter Jesus conosco na caminhada e na jornada. E no dia de hoje a gente vai começar com a primeira reflexão e durante toda a semana a gente vai meditar sobre Mateus, no capítulo 8, verso 23 ao 27. Quero te convidar que essa semana você possa colocar esse texto à sua frente, né? Coloca aí um escrito bem grande na sua tela de computador, de celular, para que você possa se lembrar. Diz assim: entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, fez-se completa bonança. Verso 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos lhe obedece? Bom, essa é uma reflexão muito importante para nós e a gente vai aprender 5 lições dela durante essa semana. Então, no dia de hoje, a gente vai falar da importância de estar no barco com Jesus. Quando a gente vê essa história, o que nos chama atenção, primeiramente, é que Jesus estava junto com toda a sua equipe apostólica. Havia ali um momento em que eles estavam navegando pelo lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como é conhecido, é um grande lago de água doce, ali na região da Galileia, um lugar muito bonito, em que Jesus operou a maior parte dos seus milagres, sinais e maravilhas, foi em torno daquele lugar. E lembrando que os discípulos de Jesus também, alguns deles, como Pedro e seus irmãos, eram pescadores, portanto, acostumados às coisas do mar. Ou seja, eles estavam ali e talvez possa ser até o barco de algum conhecido ou deles mesmo que estava servindo de Jesus, para levar Jesus de um lado para o outro. Eu já vi um pregador dizendo, né, que Jesus, sempre muito estrategista, escolhe alguns pescadores porque a melhor maneira de se locomover para aqueles vilarejos em torno do Mar da Galileia era justamente o barco. Então ali estava Jesus com a sua equipe para uma tarefa. E aí a gente começa pensando, né? Entrando, diz lá o versículo, ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Ou seja, a trajetória, né, com Jesus nos parece que não é uma garantia de bonança, né? Ou de pelo menos de não haver tempestades, né? Às vezes a gente imagina que na nossa caminhada, se a gente estiver com Jesus, as coisas sempre irão de bem a melhor. É verdade que andar com Jesus, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, é melhor, mas não se esqueça, há sempre momentos de vale de sombra de morte. Então, uma caminhada, uma jornada que nós precisamos entender, né? E eu trato disso lá no meu livro Descanso, quando fala sobre esse lugar de renovo e refrigério que Deus nos conduz. Mas lembra que é vale de sombra de morte, é lugar. A nossa vida nunca será uma caminhada, uma jornada sem dores, sem angústias. Isso é uma artimanha e presta atenção nisso, é importante da gente sair nessa reflexão de hoje com isso no coração. Os planos de Deus são bons, nenhum dos seus intentos podem ser frustrados. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Jesus diz que tem vida e vida abundante para nós, mas a nossa trajetória sobre o planeta Terra é uma trajetória de dores, isso faz parte da nossa humanidade. Todas as vezes que uma mãe perde um filho perde uma mãe, um irmão, isso causa dores, angústias, quando alguém se depara com enfermidade, com problemas financeiros, perplexidade. E às vezes a gente está lá com Jesus no barco, nós estamos desejosos de segui-lo como aqueles primeiros discípulos. E eles não tiveram dúvidas, quando Jesus entrou no barco, eles entraram também. Então a primeira coisa, qualquer coisa fica mais fácil de ser enfrentada na nossa vida quando Jesus está no barco. Então, como discípulo, como alguém que quer viver tudo aquilo que Deus reservou e preparou, entre no barco. Quando Jesus estiver no barco, entra lá, porque no meio de qualquer situação ou circunstâncias,
tendo Jesus conosco, nós podemos enfrentar, podemos superar, podemos absorver, porque Ele vai sempre nos consolar, nos ensinar, nos dirigir, nos conduzir. Mas não deixe que nenhuma voz diga para você: você está enfrentando esses problemas e Jesus te abandonou. Não, Jesus está com você, Jesus estará sempre com você, Ele vai te conduzir até o fim, e a obra dele diz que eu e você chegaremos ao nosso destino se Ele estiver conosco. Que Deus te abençoe. Pare e pense um pouco sobre isso. Talvez aí na sua vida você está angustiado, está vivendo dores e pensa assim: Jesus me abandonou, que tempestade é essa, que dificuldade. Fica no barco com Jesus, que você vai ver que o resultado é muito melhor. Tudo isso, reflexão, milagres da fé, eu tenho certeza que vai ser muito útil. Entra no meu site e você pode adquirir, vai chegar aí na sua casa. Deus abençoe e a gente volta amanhã no nosso 5.5.